Continuando com a nossa manhã de Harikatha, aos domingos, vamos para o estudo do mantra 16 do Shri Upanishad, continuando com o estudo do Shri Upanishad. Om Sammekarshe Jamasurya Prajapatya Vyuharazmin Samuhatejo Yaterupam Kalyanatamam Tate Pashyami Yoso Aso Purusha Sohamasmi. Tradução: Ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino dos devotos puros, bem-querente dos progenitores da humanidade, por favor, remove essa refulgência, teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus eterna, semelhante ao sol, tal como sou. Então, esse verso é Krishna. A gente é igual a Krishna. Krishna, num sentido, é igual a gente. Krishna é igual ao sol. Nós também somos iguais ao sol, nós temos brilho, embora não tenhamos todo o brilho do sol como Krishna tem, né? Mas somos moléculas desse brilho também. Interessante isso. E o Shruti está orando a Krishna assim, né? O Shri Upanishad orando a Krishna. Não é tão simples assim ver a pessoa suprema. Não é tão simples. São muitas fases que temos que passar, muitas arestas que temos que tirar, mas aqui estamos ouvindo o Shri Upanishad, e o Shri Upanishad falando que Krishna, apareça para o seu devoto puro, deixe o seu devoto puro te ver, porque esse é o caminho da devoção imaculada. Engraçado, o assunto de ontem, até a pergunta do Shri Ishvara, né? O Bhagavad Gita, de ontem, do festival. Como é que faz para um dia chegar a ver Deus face a face? Né? Quando estiver limpo, quando estiver completamente limpo, nós vamos ver Deus face a face. Mas limpo mesmo, limpo inclusive da bondade material, da especulação filosófica, da experiência, de querer ver Krishna como um cientista que quer descobrir alguma coisa no laboratório de maneira empírica e nem sequer interessado numa porção plenária dele, numa parte dele que está localizada no coração de todos e dentro de cada átomo, no seu aspecto onipenetrante. Quando não existir nem interesse mais desse, quando existir devoção amorosa pura, ser-nos-á possível ver Deus face a face, ver Govinda, ver realmente essa pessoa original, né? Então, a gente tem que trilhar esse caminho da pureza, porque não tem outra maneira. A gente fala no dia a dia, no cotidiano, não, o devoto puro, o devoto puro. O devoto puro é o devoto que não tem contaminação nenhuma mais. Esse é o devoto puro, não é? O devoto puro. Por isso ele vê Krishna sempre, em tudo, face a face. Ele vê a pessoa suprema. Porque não tem mais nenhum tipo de cobertura, nem grosseira e nem sutil, porque atrapalha a visão dele. Essa oração aqui do Shri Upanishad é Krishna para Krishna. Por favor, se manifestar para o seu devoto puro, né? Esse deve ser o desejo da alma honesta, sincera.
Então vamos começar o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Porque somos iguais a Krishna, mas muito diferentes, mas somos iguais a Krishna. Né? Uma molécula do brilho do sol brilha tanto quanto, como um raio do sol, brilha tanto quanto um raio do sol, mas não tem o brilho solar, muito menos o brilho da causa do brilho do sol, que é a pessoa predominante dentro do globo solar, que brilha a ponto de ninguém conseguir se aproximar dele, né? Que é a deidade predominante. Para quem não sabe, é sempre bom lembrar isso, que o Sol é a única que a deidade predominante dele é o próprio Krishna. O Deus do Sol é o próprio Krishna, não é uma Vibhinancha, não, é o próprio Krishna. Só no Sol que acontece isso. Então, por aí a gente já tem que começar a pensar que até chegar lá tem muito, mas muito caminho. E por mais que cheguemos, vamos continuar sendo uma moléculazinha prostrada aos pés dessa personalidade suprema, que é a origem desse brilho todo, que é, como exemplo dado aqui, a deidade predominante do Sol, o próprio Krishna. O Sol e seus raios são qualitativamente iguais. Aí, a Prabhupada já começa do mesmo modo, em qualidade, o Senhor e as entidades vivas são iguais. O Sol é um, mas as moléculas dos raios do Sol são inumeráveis. Quantas almas, hein? Quantas entidades vivas. Os raios do Sol constituem parte do Sol e, conjuntamente, o Sol e seus raios constituem o Sol completo. Dentro do próprio Sol reside a divindade do Sol. E também, dentro do planeta espiritual supremo Goloka Vrindavana, reside o Senhor Krishna. Lá ele desfruta de seus passatempos eternos e é de lá que emana a refulgência Brahma Jyoti, como comprova o Brahma Samhita 5.29. Chintamani prakara shadma sukha vriksha laksha vriteshu surabira dhipalayantam lakshmi sahasra shatasam brahma sevyamanam govindam adi purushantamaham bhajami. Falou o Criador. Adoro Govinda, o Senhor Supremo, o Senhor Primordial, o Progenitor primeiro, que está apacentando as vacas e realizando todos os desejos em moradas repletas de joias espirituais e rodeadas por milhões de árvores dos desejos. Ele é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de Lakshmis, ou deusas da fortuna. Que lugar é esse, hein? E que pessoa é essa? O Brahma Samhita descreve o Brahma Jyoti como os raios que emanam desse planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavana, assim como os raios do Sol emanam do globo solar. Até não ultrapassarmos o brilho do Brahma Jyoti, não poderemos receber informação acerca da terra do Senhor. Os filósofos impersonalistas ofuscados pelo Brahma Jyoti refulgente não podem compreender a verdadeira morada do Senhor, nem sua forma transcendental. Limitados por seu pobre fundo de conhecimento, mas não são os gyanis. Não são os gyanis. Mas o devoto puro está falando aqui. Limitado
limitados por seu pobre fundo de conhecimento. Imaginem só o resto, que nem Gianni é e que acha que é intelectual, que é alta erudição, que é... É muita ilusão, gente. É muita ilusão. É melhor a gente baixar a bola e entender que nós não somos nada, somos insignificantes. Voltando. Limitados por seu pobre fundo de conhecimento, esses pensadores impersonalistas não podem compreender a bem-aventuradíssima forma do Senhor Krishna. Portanto, nesta oração, o Sri Upanishad roga que o Senhor remova os raios refulgentes, o Brahma-jyoti, para que o devoto puro possa ver sua bem-aventurada forma transcendental. Compreendendo o Brahma-jyoti impessoal, experimentamos o aspecto auspicioso do Supremo. E compreendendo Paramatma, ou o aspecto onipenetrante do Supremo, passamos a experimentar uma iluminação ainda mais auspiciosa. Porém, ao ficar face a face com a própria personalidade de Deus, o devoto experimenta o aspecto mais auspicioso do Supremo. Então, imagina ver Deus face a face. O processo para ver Deus face a face é o processo da purificação intensa. A purificação, ela vem de se priorizar o Sanatana Dharma. Para se priorizar o Sanatana Dharma mesmo, tem que se abrigar no mestre espiritual e seguir nessa caminhada aí passo a passo. E quando você vai se você está numa arena de sacrifício, você vai receber a misericórdia do mestre espiritual, que está representando o Vishnu ali. Eles são assim, eles estão juntos. Vishnu está na arena e o mestre espiritual, que vai ser esse guia próximo do discípulo, ele já começa ali purificando o discípulo para executar a própria cerimônia. Om apavitra pavitrová savavastangatopivá yatsvare pundarikaksham sabahya abhyantara shuti Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que através desse processo de purificação externa e interna, asseio material, limpeza. O Senhor Chaitanya fala que limpeza é um dos caminhos que leva a Krishna. Ninguém pode avançar espiritualmente se não for limpo, gente. Limpeza é essencial, limpeza externa. Asseio mesmo, limpeza, banho, estar limpo, escovar dentes, limpeza. Organização do lugar que você está, o lugar limpo. Ninguém pode ficar com a mente pacífica num lugar sujo. Ninguém. Então, limpeza é essencial. Limpeza externa é essa. Prabhupada nos ensinou até como nos limparmos depois de executarmos nossas necessidades fisiológicas. O que dizer das nossas necessidades filosóficas? Limpeza total, externa, sadhana, tudo faz parte. E limpeza interna, tudo isso. Ouvir uma oração dessa, levar isso a sério, aceitar isso, seguir, ouvir e seguir as instruções do mestre espiritual, das escrituras, que em última instância são as instruções de Krishna, e de quem estiver do nosso lado nos ajudando, o devoto amigo que está ali treinando a gente, ensinando. É assim que se purifica interna e externamente. E quando essa Sabahya Abhyantara Shuti, quando tiver essa limpeza mesmo, nós vamos ver Deus face a face. Porque o que quer dizer esse verso aí? Aí? Quando tiver realmente esse estágio de pureza, limpeza completa, vamos ver Deus face a face. Então não tem outra maneira.
pureza é a essência. É o fim da linha. Pureza. Então o devoto puro vê Krishna sempre. Quem quiser ver Krishna tem que se purificar. Aí sim. Porém, ao ficar face a face com a própria personalidade de Deus, o devoto experimenta o aspecto mais auspicioso do Supremo. Aí. Então só vamos experimentar Deus de verdade quando estivermos puros de verdade. Por ser chamado de filósofo primordial, mantenedor e bem-querente do universo, Deus, como verdade suprema, não pode ser impessoal. Então isso corrobora que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Tudo é mantido pelos raios refulgentes do corpo dele. O Senhor Chaitanya é conhecido como Vishwambara, o sustentador do universo, porque ele é o próprio Krishna. Como ouvimos nos ensinamentos do Senhor Chaitanya, né? Muito impressionante isso aí, né? Porque a gente ouve assim, porque a mente pensa, sente e deseja. A mente de Krishna, as nossas mentes, elas só pensam, sentem e desejam, porque a mente de Krishna pensa, sente e deseja. Senão seria impossível. Senão ninguém ia conseguir pensar, sentir e ter atividade que põe o desejo na prática, se Deus não fosse assim. Então a pessoa suprema original, ela é isso aí, né? Dividida nesses três aspectos aí: pensativa, sensitiva e ativa. Só que Krishna é muito desconcertante quando ele pensa que já está criando infinitas entidades vivas e circunstâncias para satisfazer o desejo dele. Ele que está pensando. A gente pensa, depois quer sentir, né? Krishna, então, aí, quando ele vai sentir, não é ele diretamente. Ele vai entrar em contato com tantas coisas, a sua morada intermediária, que é Vaikunta, a sua morada externa, ele se expande como Vasudeva. Então, Krishna, a pessoa original, ele pensa. Vasudeva sente. E para colocar tudo isso aí na prática, Vasudeva se expande em Sankarsana, Balarama, que faz tudo isso, que são as atividades, né? Ação. Então, Krishna é assim, ele pensa, sente, deseja. Ele é pensativo, ele é sensitivo e ele é ativo, porque é ele que está fazendo tudo. E a gente pensa que está fazendo alguma coisa. A gente não faz nada, tudo é Krishna que está fazendo. Só que lá, já como Balarama, Sankarsana, muito interessante isso. A gente tem que entender a diferença da pessoa suprema e de nós como pessoas, pessoinhas. Nós somos pessoas também, tudo bem, temos também esse brilho aí, mas, porém, contudo, todavia, a diferença é quase que incomensurável. Não dá para medir, somos infinitesimais, somos a ponta de um fio de cabelo, de acordo com o Shetashvatara Upanishad, dividida em 100 partes, depois uma partezinha dessa redividida em 100 partes, cada partezinha dessa, será que é possível fazer isso? É o tamanho da alma, é o nosso tamanho. É muita coisa, né? Muita coisa. O bago é a alcazinha, o bago diva, sabia? Satyananda Yakalpateu, Shetashvatara Upanishad explicando. Então não adianta, quando a gente fala que a única vida que existe é a vida de Deus, nós somos coadjuvantes, tem gente que fica brava, não, mas até quando vai ser isso? Nunca vai ser diferente, sempre vai ser isso, porque nós jamais vamos ser supremos, nós somos sempre dependentes dos supremos.
Nitya Nityanam, Chetanas Chetananam, Eko Bahunam, Jovidadati Kaman. Tá bom, temos sim essas qualidades todas de Krishna, de Sati, de eternidade, de Titi, de consciência, conhecimento e de Ananda, bem-aventurança, temos. Mas tudo isso é muito limitado perante aquele que é a origem de tudo isso. Então nada mais justo do que ser um devoto de Krishna, se render a Krishna. Viver simplesmente com essa consciência, a consciência de Krishna, com esse entendimento. Porque qualquer outro entendimento fora desse é ilusão, é maia. Então, continuando com a leitura. Em seu Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami afirma: na personalidade de Deus obtém-se a concepção completa acerca da verdade absoluta, porque Ele é todo-poderoso. Essa é a diferença para nós. Nós temos algum poder, que é Krishna que dá, porque Ele que é o todo-poderoso. Mas Ele tem poder ilimitado. Então, concepção completa acerca da verdade absoluta, porque Ele é o Todo-Poderoso e possui potências transcendentais plenas. Inclusive nós todos somos potências dele, potências devocionais dele, todas as almas. No Brahma Jyoti não se percebe a potência plena da verdade absoluta. Portanto, a percepção Brahman é apenas uma percepção parcial acerca da personalidade de Deus. Então já deu para entender, né? Realizar a luz que emana do corpo de Krishna é isso aí. Ó sábios eruditos, já li, né? Não. Ó sábios eruditos, o primeiro é aquele que mantém. Não, pulei aqui. Deixa eu voltar aqui. No Brahma Jyoti não se percebe a potência plena da verdade absoluta. Portanto, a percepção Brahman é apenas uma percepção parcial acerca da personalidade de Deus. Ó sábios eruditos, a primeira sílaba da palavra Bhagavan, Bha, tem dois significados. O primeiro é aquele que mantém e o segundo é guardião. A segunda sílaba, Ga, significa guia, líder ou criador. A sílaba Van indica que todo ser vive nele e que ele também vive em todos os seres. Nossa. Em outras palavras, o som transcendental Bhagavan representa conhecimento, potência, energia, opulência, força e influência infinitos. Todos eles sem nenhum vestígio de embriaguez material. O que é isso? Srila Jiva Goswami concluiu. Só a explicação de Parashara Muni da palavra Bhagavan já é mata a pau, né? Explicando que ele é o Senhor de todas as opulências, por completo. Agora, com mais explicação aqui de Srila Jiva Goswami, não parou só na opulência, não. Não é só opulência. Bhagavan representa conhecimento completo, potência completa, energia completa, opulência completa, força e influência infinitos. E todos eles sem nenhum vestígio de embriaguez material. Mas claro, impossível, né? E assim, mais supremo, mais superior, impossível. O que pode se igualar a isso? Quem? O Senhor encarrega-se da manutenção de seus devotos puros e progressivamente os guia no caminho que conduz à perfeição devocional.
Então alguém pode não ser perfeito ainda, mas já é um devoto puro. Porque eu sempre falo isso, nós temos que entender a diferença que existe entre o devoto puro e o puro devoto. Não são a mesma coisa. Quem é puramente devoto, um puro devoto, é alguém que só está ocupado em serviço devocional, embora não seja ainda um devoto puro. E quem é o devoto puro? É aquele que, além de estar plenamente ocupado em serviço devocional, ele já alcançou esse estágio aqui, de devoto puro, propriamente dito. Esse que realmente está vendo Krishna, vê Krishna. Porque até ele chegar a ver Krishna, ele é puramente devoto, ele é um puro devoto. Quando ele vê Krishna, ele é um devoto puro de Krishna. Não é? É bom a gente entender isso. A gente faz muita confusão com essas. Então, isso aqui, porque senão qual é o sentido? Se já é um devoto puro, por que ele está querendo que Krishna remova essas últimas coberturas, inclusive da luz refulgente do corpo dele, para que ele possa vê-lo? Aí, quando isso acontece, aí ele é o devoto puro de Krishna. Mas o caminho para chegar a ser um devoto puro de Krishna é ser um puro devoto de Krishna. Não pode deixar contaminar. Puro devoto de Krishna significa que não tem mais contato com uma ilusão, com Maya. Senão ele não é puramente um devoto de Krishna. Isso significa ocupar-se plenamente em serviço devocional a Krishna, satisfazer plenamente os sentidos transcendentais do Senhor dos sentidos, não o nosso. Aí sim, isso aí é ser um puro devoto de Krishna, que com certeza, pela ajuda de Krishna, ele logo vai ver Krishna face a face, porque Krishna se revela, e assim Krishna vai fazer com que ele não só seja um puro devoto de Krishna, mas ele seja um devoto puro de Krishna. Como líder de seus devotos, o Senhor acaba concedendo os resultados àqueles que praticam serviço devocional, entregando-se a eles. Aí Krishna se entrega a esse devoto. Krishna se entrega ao puro devoto de Krishna. E quando Krishna se manifesta totalmente para ele se torna um devoto puro de Krishna. Muito interessante. Por sua misericórdia incondicional, os devotos do Senhor o veem face a face. Assim, o Senhor ajuda seus devotos a alcançar o planeta espiritual mais elevado, Goloka Vrindavana. Sendo o Criador, ele pode conceder a seus devotos todas as qualificações necessárias para que eles possam, enfim, alcançá-lo. O Senhor é a causa de todas as causas. Em outras palavras, como não há nada que tenha causado sua existência, ele é a causa original. Consequentemente, ele desfruta seu próprio eu. Imagina, Krishna desfruta seu próprio eu, manifestando sua própria potência interna, a potência do prazer. A potência externa, por sua vez, não se manifesta exatamente através dele, pois, para isso, ele expande-se como os Purushas, e por meio dessas formas que ele mantém os aspectos da manifestação material. E é por meio dessas formas que ele mantém os aspectos da manifestação material. E a ação, né? Já é lá com o Sankarsana, Balarama. Ele só pensou lá. Ele que pensa. Quando a gente pensa, a gente está... Até o Senhor Brahma, para criar, primeiro no sutil ele pensa. Pensou e depois põe em prática aquilo que ele pensou. Então, primeiro pensa, depois sente. E depois põe em prática o desejo. Não é? Então, pensativo, sensitivo e ativo. Então, imagina. Krishna só pensou, a pessoa original só pensa. Pois quando fala que Krishna não tem nada a ver com esse mundo material, a energia material não pode tocar nele,
Porque quem está administrando isso aí é o seu aspecto de energia de ação. De ação. Foi quem manifestou o mundo material, a energia ilusória, foi todo aquele processo do Mahatattva para Dani e para Kriti. Para Kriti ficou pronta a energia ilusória, está ativa, está acontecendo, está presente. Tá, mas tudo ação de Sankarsana. Krishna só pensou. Como Vasudeva, ele sentiu tudo isso. Bom, como é que... E como Sankarsana, ele pôs em prática. E é isso mesmo. Você vê que esse aspecto continua assim. Porque estamos falando aqui dos Purusha Avataras. Né? Agora vão entrar dentro desse mundo material, aí entra a outra fase dos Guna Avataras. Imaginem só, aí entra a outra fase dos Guna Avataras. Aí o Senhor Brahma vai criar, porque quem está pensando é Vishnu. Quem vai pôr em ação é o criar, é Brahma. E depois quem vai aniquilar é ele mesmo, sempre nesses três aspectos. Shiva, o aniquilador. É a mesma escadinha de sempre. É o mesmo processo. De novo, isso vai se repetir dentro da criação, que é a ação de Krishna na forma de Sankarsana, o Balarama, e isso aí vai acontecer depois de novo na forma de depois de Garbhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu, Karamdakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu, Brahma, Vishnu por trás de tudo, mantendo tudo, e Shiva. É completo, mas é sempre o mesmo processo. Sempre o mesmo processo. O eu do Senhor, tanto é que o final é esse aqui, por meio dessas expansões, ele cria, mantém e aniquila a manifestação cósmica. É assim, através dos Gunavataras depois. O eu do Senhor também manifesta expansões diferenciadas. Olha que loucura! O eu do Senhor é Krishna. O eu do Senhor também manifesta expansões diferenciadas, que são as entidades vivas. Como algumas delas desejam dominar o mundo e imitar o Senhor Supremo, este lhes permite entrar na criação cósmica com a opção de utilizarem completamente sua propensão a assenhorear-se da natureza. Por causa da presença das partes integrantes de Deus, as entidades vivas, o mundo fenomenal inteiro fervilha com ações e reações. Imagina aqui. Fervilha com ações e reações. Assim, as entidades vivas recebem todas as condições favoráveis para assenhorear-se da natureza material. Krishna facilita tudo para fazer isso. Porém, o controlador último é o próprio Senhor, sob seu aspecto plenário, como Paramatma, a super-alma, que é um dos Purushas. E aí dá para entender por que tem almas liberadas dentro do mundo material e almas condicionadas. Tem uma variedade assim. As almas condicionadas, que são infinitamente maiores do que a quantidade de almas liberadas, porque aqui não é lugar de alma liberada, é lugar de alma condicionada. Fervilham suas ações e reações. Logo, há um abismo de diferença entre a entidade viva, Atma,
e o Senhor controlador Paramatma. Lógico, a alma e a superalma Paramatma. E a superalma. Paramatma é o controlador e Atma é o controlado. Portanto, eles estão em categorias diferentes, porque coopera completamente com a Atma. O Paramatma é conhecido como o companheiro constante do ser vivo. Ele explicou tudo isso no Bhagavad Gita. Né? Porque coopera completamente com a alma, né, com a Atma, o Paramatma é conhecido como o companheiro constante do ser vivo. O aspecto onipenetrante do Senhor que existe em todas as circunstâncias de sono e vigília, bem como em estados potenciais, e que gera a Diva Shakti, força viva, seja como almas condicionadas ou como liberadas, é conhecido como Brahman. Imaginem só. Tem sempre aquela teoria da Tatasta, fica todo mundo sempre se debatendo. A alma, isso eu sempre entendi, sempre foi muito claro para mim, que elas vêm através do Brahma-jyoti mesmo, da luz refulgente do corpo de Krishna. Nós somos todos, as almas são todas eternamente existentes, repousam no brilho refulgente do corpo de Krishna. Então, logicamente, como é a origem do Paramatma e do Brahman, o Senhor é a origem de todas as entidades vivas e de tudo o que possa existir. Brahmano Pratistana, tudo está repousando no brilho corpóreo de Krishna, na verdade. Não só as entidades vivas, não só as entidades vivas, mas os planetas todos, espirituais e materiais. Que coisa desconcertante, né? Quem tem esse conhecimento, de imediato ocupa-se no serviço devocional ao Senhor. Claro, né? Você vai ficar perdendo tempo. Semelhante devoto puro, que conhece na íntegra o Senhor, apega-se completamente a Ele, de corpo e alma. Sempre que esse devoto reúne-se com outros devotos de afinidade semelhante, sua única ocupação consiste em glorificar as atividades transcendentais do Senhor. Está vendo? Aquele que não tem a mesma perfeição dos devotos puros, ou seja, aqueles que compreenderam apenas os aspectos Brahman e Paramatma do Senhor, não podem apreciar as atividades dos devotos perfeitos. Nossa, como Prabhupada é completo, né? O Senhor sempre ajuda os devotos puros, transmitindo em seus corações o conhecimento necessário. Assim, por seu favor especial, o Senhor dissipa toda a escuridão produzida pela ignorância. Muito impressionante isso. Muito impressionante, porque o puro devoto, que está agindo como um devoto puro, ainda não é esse devoto puro, mas é esse devoto que Krishna fala, Tesham Levam no Kampartama Rama Gyana Janta Mahanashayam Matma Bhavasto Gyana Dipena Bhashvata, que por compaixão por ele destrói toda a ilusão, toda a escuridão nascida da ignorância, com os raios refulgentes do conhecimento transcendental, com a luz do conhecimento transcendental. Então é assim. É assim, eu morando em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão nascida da ignorância. Mas por quem? Por compaixão de quem? Desse puro devoto, que vai, com certeza, se fixar como um devoto puro. Então a gente não tem dúvida nenhuma. Eu não posso fazer outra coisa, a não ser isso. Senão o Krishna não vai
me ajudar, não vai se manifestar para mim. Se ele não se manifestar, se ele não me ajudar, quem sou eu? Vou chegar onde? Lugar nenhum. Isso aqui é muito interessante. Por seu favor especial. Assim, por seu favor especial, o Senhor dissipa toda a escuridão produzida pela ignorância. Os filósofos especuladores e os yogis não podem imaginar o que vem a ser isso, esse favor, né? Porque eles dependem em menor ou maior grau de sua própria força. Eles não são 100% dependentes de Krishna. Eles não são. Eles acreditam que a força deles que está sendo a causa de alguma coisa ainda, mas não é, essa é uma ilusão. Então é só o Senhor sempre ajuda os devotos puros, transmitindo a seus corações o conhecimento necessário. Assim, por seu favor especial, o Senhor dissipa toda a escuridão produzida pela ignorância. Os filósofos especuladores e os yogis não podem imaginar o que vem a ser isso, porque eles dependem, em menor ou maior grau, de sua própria força. Por isso que às vezes é um perigo também devotos ficarem, às vezes, andando na contramão, né? Tentando se apoiar em alguma coisa que não seja Krishna. Não tem arranjo material, não, gente. Não tem. Devoto tem que ter essa consciência. Não tem arranjo material. O conhecimento transcendental é muito claro. A rendição a Krishna, ela independe de arranjos materiais. E olha que às vezes a gente vê figurando aí fazendo arranjos materiais, achando que não, olha, é que se a gente fizer assim agora, mas Prabhupada fez assim, os acharyas fizeram, eles falaram que é assim, nunca, então eu tô fora. Ou Prabhu, mas é o fulano, não sei. Cada um. Eu prefiro continuar por aqui, ouvindo os acharyas e Prabhupada, porque você nunca viu eles dependendo de algum arranjo material. Porque isso aí é falta de fé. Isso aí é depender da sua própria força ainda. Achando que é muito esperto, que se fizer assim, que aí vai dar certo, que vai facilitar. E esses arranjos não funcionam. Não funcionam. Uma vez o Prabhupada deu esse exemplo, que é muito fácil a gente entender. Porque que tal, Prabhupada, os devotos fazerem um curso para se tornarem realmente administradores, para serem presidente de templo e tal? O Prabhupada falou, o quê? Como assim? Poder realmente, porque, como assim? Eu não quero administrador que pregue, eu quero pregador que administre. Eu não quero brahmanas, eu quero Vaishnavas. Até isso. Então, o que mais a gente pode pensar? Uma vez eu me lembro que aqui no Brasil sempre tem essas eurecas, né? E quando a gente fala baseado em conhecimento, experiência. A gente já viu. Tinha um devoto aqui materialmente falando, nem era tanto assim, mas sabe qual era no mundo do Hare Krishna? Né? No mundo do Hare Krishna, quem tem um olho com catarata é rei. Porque, então o cara tinha alguma coisa, algum sucesso material. Que tal o Prabhu fulano de tal dar um curso de como distribuir livros mesmo com esse tino Vaisha, com esse tino de... Eu fiquei assistindo aquilo ali e falei, o quê? Como é? Que isso? Será? Aí não deu outra. Em pouco tempo não deu certo, não virou nada, porque a gente tem que depender de Krishna, gente. Não é de arranjo material, não é de... Óbvio que se você já tem, você usa o que você já tem para Krishna, mas não é que você vai sair do caminho para pegar uma coisa, para achar que o serviço devocional não precisa de adendos, ele é completo, ele é perfeito. Ele não precisa de adendos materiais. Se você já tem, você já usa porque tem que ser assim mesmo. Mas se você já está no caminho certo, não perca seu tempo se desviando do caminho certo atrás de coisas que não são úteis em nada. Em nada. Não vai ajudar em nada. Como afirma o Katha Upanishad 1.2.23,
O Senhor só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio favorece. E por ninguém mais. E por ninguém mais. Poxa. Isso eu deixando levando Kampartam Mahama Gyana Janta Mahanashayama Mabhavasto Gyana de Pena Bachotá. Por compaixão por eles, vendo a sinceridade deles, eu morando em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão nascida da ignorância. Mais claro que isso. Estes favores especiais são conhecidos apenas a seus, aliás, são concedidos, esses favores especiais são concedidos apenas a seus devotos puros. Por conseguinte, o Sri Upanishad assinala o favor do Senhor, que está além da jurisdição do Brahma Jyoti. Está fechado, é isso aqui. Próximo domingo vamos ver o verso 17. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, vamos aqui agradecer os participantes da telinha aqui, Krishnadama, Sandarshan, Padmanava, Geraldo Jorge, Paramahansa. Se eu conseguir ver aqui, se eu estou conseguindo ver. Muito obrigado a todos, fiquem com Krishna e domingo que vem tem mais, manhã de Harikatha, estudando o Shri Ishupanishad. Haribo, Prabhupada aqui, manhã de Harikatha aqui.